E aí, nação rubro-negra, prepare o coração porque a notícia que eu vou dar agora vai fazer você pular da cadeira. Rodrigo Goes, aquele menino que saiu do ninho do urubu para brilhar na Europa, pode estar de volta para casa. Isso mesmo que você ouviu. O camisa 7 do Real Madrid está vivendo um momento complicado na Espanha e o nome Flamengo voltou a aparecer com força total nos bastidores do futebol mundial. Vamos começar entendendo o que está acontecendo com o Rodrigo no Real Madrid. A temporada dele tem sido bem diferente do que a gente esperava. Aquele garoto que chegou fazendo hat-trick na Champions League, que decidiu jogos importantes, que conquistou a confiança de todo mundo, agora está vendo o banco de reservas de perto mais vezes do que gostaria. Carlo Ancelotti tem dado preferência para outras peças no time titular, e isso está deixando o brasileiro extremamente frustrado. Não é fácil para um jogador do calibre dele ficar de fora dos jogos mais importantes, ainda mais num clube da dimensão do Real Madrid. A situação ficou ainda mais complicada com a chegada de Mbappé ao Santiago Bernabéu. O francês virou a prioridade absoluta do ataque merengue e isso mexeu com toda a estrutura ofensiva da equipe. Vinícius Júnior está consolidado na ponta esquerda, Mbappé ocupando o centro e a referência do ataque, e sobrou para Rodrigo disputar espaço com outros jogadores de altíssimo nível. A concorrência ficou brutal e o garoto está sentindo na pele o que é ter que brigar por cada minuto em campo. Mas aqui vem o detalhe que interessa pra gente, torcedor do Flamengo. Fontes próximas ao jogador revelam que Rodrigo tá sim considerando uma volta ao Brasil. E não estamos falando de qualquer clube brasileiro. Estamos falando do Mengão, o clube que revelou ele, que deu a base para ele se tornar o craque que é hoje, que abriu as portas para ele conquistar a Europa. Existe uma gratidão enorme do Rodrigo pelo Flamengo, e isso pode pesar muito na decisão dele. Imagina só a cena. Rodrigo vestindo novamente o manto sagrado, entrando no Maracanã com mais de 60 mil torcedores cantando o nome dele. A nação inteira em êxtase vendo aquele menino que saiu do CT fazendo gols com a camisa rubro-negra de novo. Seria uma volta triunfal, uma história linda de retorno às origens, de reconexão com as raízes. E olha, não seria a primeira vez que isso acontece no futebol mundial. Vários jogadores de ponta voltaram para seus clubes formadores depois de brilhar na Europa. Mas vamos com calma, porque a gente precisa entender todos os lados dessa história. Primeiro ponto, o Real Madrid investiu pesado no Rodrigo e não vai simplesmente liberar ele de graça. Estamos falando de um dos maiores patrimônios do clube espanhol, um jogador que ainda tem muito a oferecer e que desperta interesse de gigantes da Europa inteira. Se o Flamengo realmente quiser trazer o garoto de volta, vai precisar de uma operação financeira gigantesca. Aqui entra a criatividade da diretoria rubro-negra. A gente sabe que o Flamengo tem músculo financeiro, tem capacidade de investimento, tem estrutura para fazer contratações de impacto. Mas trazer um jogador que atua no Real Madrid é outro nível de negociação. Seria necessário trabalhar com contratos de patrocínio diferenciados, colocar investidores na mesa, talvez até pensar em algum tipo de empréstimo com opção de compra. As possibilidades existem, mas exigem planejamento e ousadia. E tem outro fator crucial nessa equação toda, que é o desejo do próprio jogador. Rodrigo precisa estar 100% convencido de que voltar ao Brasil neste momento da carreira é a decisão certa. Ele tem apenas 24 anos, está no auge da forma física, tem tudo para continuar na Europa por muitos anos ainda. Seria uma escolha corajosa largar o futebol europeu justamente agora, quando ele poderia buscar outros clubes de ponta no continente. Mas se o coração falar mais alto, se a vontade de vestir o manto novamente for maior que qualquer proposta europeia, aí sim a gente pode sonhar alto. Vamos falar agora sobre o que Rodrigo representaria taticamente para o Flamengo. Estamos falando de um atacante extremamente versátil, que pode jogar pelos lados do campo e também como segundo atacante. A velocidade dele é impressionante, o drible curto é afiado, a finalização de fora da área é precisa. Rodrigo tem qualidade técnica para desequilibrar qualquer defesa do futebol brasileiro. Imagina ele jogando ao lado de Pedro, de Gabigol, criando triangulações com Arrascaeta e De La Cruz. O ataque do Flamengo seria simplesmente devastador. A presença do Rodrigo elevaria o padrão técnico do elenco para outro patamar. Os treinos ficariam mais competitivos, os jovens da base teriam um espelho ainda maior para se inspirar. A torcida teria mais um ídolo para acompanhar de perto. E tem um detalhe importante. Ele conhece a filosofia de trabalho do Flamengo, sabe como o clube funciona, já tem amigos dentro do elenco. A adaptação seria muito mais rápida do que qualquer outro reforço vindo de fora. Agora pensa no impacto comercial dessa contratação. A camisa do Rodrigo venderia aos milhares. Os patrocinadores iriam brigar para associar suas marcas a esse retorno histórico. A audiência dos jogos do Flamengo explodiria ainda mais. Seria um movimento que pagaria por si mesmo, em termos de marketing e visibilidade.
O Flamengo viraria notícia no mundo inteiro. Todos os portais esportivos falariam sobre essa volta. Seria uma operação que colocaria o clube brasileiro em outro nível de projeção global. Mas vamos também olhar o lado humano dessa história toda. Rodrigo saiu do Brasil muito jovem, com apenas 18 anos. Deixou família e amigos para trás em busca do sonho europeu. Ele conquistou tudo o que queria lá fora. Ganhou Champions League, disputou finais históricas, jogou ao lado dos melhores do mundo. Agora, com a carreira mais madura, talvez ele esteja sentindo falta de casa, da cultura brasileira, da proximidade com as pessoas que ele ama. Voltar para o Flamengo seria também um reencontro com suas origens, com o lugar onde tudo começou. A família dele mora no Brasil, os amigos de infância estão por aqui. As memórias mais importantes da formação dele como pessoa e jogador aconteceram em solo brasileiro. Existe um peso emocional muito grande nessa possível decisão. Não é só futebol, não é só dinheiro, não é só projeto esportivo. É sobre onde o Rodrigo quer viver, onde ele se sente em casa, onde ele imagina o futuro dele nos próximos anos. E se a resposta para todas essas perguntas for o Brasil, o Flamengo surge naturalmente como o destino perfeito. Vamos imaginar agora como seria a apresentação dele no Maracanã. O estádio lotado, festa da torcida, foguetório do lado de fora, bandeiras tremulando por todos os lados. Rodrigo entra em campo com a camisa nova, cumprimenta os companheiros, acena para a galera. O locutor anuncia o nome dele e o estádio inteiro vem abaixo. Seria um momento inesquecível para toda a nação rubro-negra, daqueles que a gente guarda na memória para sempre e conta para os filhos e netos. E tem mais. A presença do Rodrigo poderia ser decisiva para o Flamengo conquistar títulos ainda maiores. A Libertadores, que é a obsessão do torcedor rubro-negro, ficaria muito mais próxima com um atacante desse nível no elenco. Os times sul-americanos teriam dificuldade enorme para parar um ataque com Rodrigo em grande forma. A Copa do Brasil, o Brasileirão, o Carioca, todos os campeonatos ficariam mais acessíveis com ele vestindo o manto. Mas vamos ser realistas também, porque nem tudo são flores nessa negociação. Existem obstáculos sérios no caminho. O Real Madrid pode simplesmente não querer vender, pode colocar um preço absurdamente alto, pode tentar segurar o jogador mesmo ele não sendo mais primeira opção. Clubes europeus de peso podem aparecer oferecendo propostas melhores, times da Premier League com poder financeiro gigante podem entrar na disputa. A concorrência seria grande e o Flamengo teria que brigar pesado. Outro ponto é a questão salarial. Rodrigo recebe no Real Madrid um dos maiores salários do futebol mundial. Para trazê-lo de volta ao Brasil, o Flamengo precisaria montar um pacote financeiro competitivo, algo que faça sentido para o jogador abrir mão da Europa. Não estamos falando de valores pequenos, estamos falando de uma operação que envolveria milhões de euros. A diretoria teria que ser muito criativa e buscar parcerias sólidas para viabilizar esse investimento. Tem também a questão da competitividade. Por mais que o Flamengo seja gigante, o futebol brasileiro não tem o mesmo nível de exigência que a Champions League. Rodrigo precisaria estar confortável com essa mudança de patamar competitivo. Alguns jogadores sentem falta do desafio constante que a Europa oferece, dos jogos decisivos todas as semanas, da pressão de disputar os maiores títulos do planeta. Seria uma adaptação psicológica importante para ele. Mas se você é como eu, torcedor apaixonado do Flamengo, você já está sonhando acordado com essa possibilidade. Já imaginou o Rodrigo fazendo aquele golaço de falta no clássico contra o Vasco, dando assistência genial no jogo contra o Corinthians, sendo decisivo na final da Libertadores? Essas imagens passam pela cabeça e a gente não consegue controlar a empolgação. É Flamengo, é paixão, é sonhar com o impossível e acreditar que pode virar realidade. A torcida do Flamengo já começou a se mobilizar nas redes sociais. Tem campanha pedindo a volta do Rodrigo, tem montagem com ele vestindo manto, tem torcedor fazendo vídeo chamando ele para voltar. Essa pressão popular pode sim influenciar no processo todo. O Rodrigo vê o carinho da nação, sente o quanto ele seria bem-vindo, percebe que teria o apoio incondicional de milhões de pessoas. Isso tem um valor que dinheiro nenhum paga. E olha só que timing interessante. O Flamengo está no momento de reformulação do elenco, buscando grandes nomes, querendo montar um time ainda mais forte para as competições de 2025. A chegada do Rodrigo se encaixaria perfeitamente nesse planejamento. Seria o grande nome da temporada, a cereja do bolo, a contratação que colocaria o Flamengo como favorito absoluto em todas as competições que disputar. A diretoria do Flamengo certamente está atenta a toda essa movimentação. Dirigentes já devem estar fazendo consultas, sondando possibilidades, conversando com empresários. Nos bastidores do futebol, essas negociações começam muito antes de virarem públicas.
Pode ter certeza que o nome Rodrigo já foi discutido em várias reuniões na Gávea. Agora é questão de transformar o interesse em proposta concreta e partir para a negociação de verdade. Imagina o impacto dessa notícia sendo confirmada. Os portais de esporte não falariam de outra coisa. Os programas de televisão dedicariam horas de debate sobre o assunto. Os jornais estampariam manchetes gigantes. Seria a transferência do ano no futebol brasileiro. Talvez uma das maiores da história recente do nosso futebol. Um jogador campeão da Champions League, revelado aqui, voltando no auge da carreira. Não tem precedente para uma operação dessas. E sabe o que seria mais legal? Ver o Rodrigo evoluindo ainda mais como jogador aqui no Brasil. Com menos pressão do que ele tem no Real Madrid, com mais espaço para criar, para tentar jogadas, para ser protagonista absoluto. Ele teria a oportunidade de ser o cara do time, não apenas mais um entre várias estrelas. Essa liberdade poderia fazer ele explodir de vez e mostrar todo o potencial que a gente sabe que ele tem. Os jogos do Flamengo virariam eventos ainda maiores. Toda partida seria uma celebração, uma festa da torcida para ver o filho pródigo que retornou. Os adversários teriam pesadelo só de pensar em ter que marcar o Rodrigo. As defesas do Brasil sentiriam na pele o que é enfrentar um jogador formado na escola europeia, com velocidade absurda e técnica refinada. Seria um espetáculo à parte. Claro que existe também aquela pontinha de insegurança. E se não der certo? E se ele não se adaptar novamente ao futebol brasileiro? E se as expectativas forem altas demais? São questões válidas, mas que não devem impedir o Flamengo de tentar. Grandes clubes se fazem com grandes ousadias, e trazer o Rodrigo de volta seria exatamente isso, uma demonstração de ambição, de desejo de estar sempre entre os melhores, de não ter medo de sonhar alto. O momento é agora. Enquanto o Rodrigo está insatisfeito no Real Madrid, enquanto a janela de transferência está próxima, enquanto o Flamengo tem capacidade financeira e estrutura para fazer acontecer. Oportunidades assim não aparecem todos os dias. É preciso agarrar com as duas mãos, fazer tudo o que tiver ao alcance para viabilizar essa negociação. A nação rubro-negra merece ver essa história linda de retorno às origens se concretizar. Então fica ligado, porque os próximos capítulos dessa novela prometem muita emoção. Acompanhe as notícias, fica de olho nas redes sociais do Flamengo, torce para que tudo se encaixe e essa transferência histórica saia do papel. Rodrigo de volta ao Ninho do Urubu seria simplesmente sensacional. Um presente para toda a torcida que nunca esqueceu do garoto que saiu da Gávea para conquistar o mundo e que pode estar voltando para casa para fazer história novamente com o manto mais pesado do Brasil.